Hoje viemos noticiar uma grande vitória da Abrazel para os associados do Rio de Janeiro, que reforça a atuação da associação que há 40 anos luta por mais direitos e melhores condições para os empresários da alimentação fora do lar. Depois da atuação direta da entidade na Justiça, conseguimos uma decisão definitiva que acaba com a cobrança do Imposto de Renda, CSL, PIS e COFINS sobre as gorjetas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou convidar o Dr. Daniel Godinho, sócio do escritório Longo Godinho Advogados, que patrocinou essa ação para a Abrazel. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Estêcia. É uma honra estar aqui falando para os associados da Abrazel, depois de uma vitória robusta, como a gente conseguiu, que, como a gente vai ver ao longo da nossa conversa, resolve um problema para frente de fluxo de caixa, mas também tem perspectivas de recuperação de créditos de até 8 anos, o que é muito bom. E doutor, já para deixar um spoiler aqui no início, essa condição é para os associados da Abrazel e os não associados, tem chance ainda? Então, como foi um mandado de segurança coletivo, na verdade não há uma restrição para novos associados se valerem da decisão, mas é necessário se associar sim. E doutor, essa é uma pauta que a Abrazel ela vem defendendo há anos, né? Justamente por ser uma condição que penalizava diretamente o setor. Com certeza, Stacey. Na verdade, a gorjeta não é a receita do restaurante, então, ou do bar, da cafeteria, enfim. Mas o fisco entendia que deveria entrar na base de cálculo desses tributos que você mencionou. Então, isso era uma penalidade, porque o contribuinte não tinha qualquer ingerência sobre esse valor na medida em que ele era obrigado, até por força de convenção coletiva, a repassar o valor da gorjeta integralmente para o seu colaborador. Doutor, com o trânsito em julgado, significa que não cabem mais recursos, certo? Certo. Então, como os associados aqui do Rio de Janeiro já podem se movimentar para se beneficiar dessa decisão? Bom, a primeira coisa, eles precisam de um documento oficial da Abrazel Rio de Janeiro, comprovando a filiação e a adimplência. Em seguida, eles precisam entrar em contato com seus contadores para dar a notícia a eles, para que o contador então possa adotar os trâmites necessários para implementar desde logo o não oferecimento das gorjetas nas bases de cálculo do IRPJ, CSL, PIS e COFINS. No entanto, há duas regras. A primeira é que é limitado a 10% a gorjeta. Então, se o restaurante cobra 13%, 15%, vai ficar limitado a 10%. E a outra é o repasse integral para os colaboradores. Então, a gorjeta que for cobrada tem que ser repassada. Do contrário, o fisco pode questionar a invalidade dessa decisão específica para o caso do restaurante em concreto. Outro dado importante que precisa ser levado em consideração é que o sistema de caixa, o PDV, e a escrituração contábil precisam estar configuradas para que a gorjeta entre como receita de terceiros ou trânsito contábil e não como receita própria. E doutor, isso se aplica a todos os regimes tributários? Essa foi a grande vitória. Tinha uma discussão sobre o Simples Nacional, mas a gente conseguiu vencer, inclusive no STJ, para incluir todos os tipos de associado, aqueles que optam pelo lucro real, lucro presumido e também o Simples Nacional. E doutor, um detalhe importante, e quanto ao passado, os empresários que acabaram pagando indevidamente os impostos sobre as gorjetas, é possível recuperar esses valores? Sim. A nossa ação, ela tinha não apenas o efeito de interromper a tributação para competências vincendas, mas também de recuperar valores que foram pagos indevidamente sobre gorjeta, a título de RPJ, CSL, PIS e COFINS. Então, a gente conseguiu garantir que os associados da Abrazel se aproveitem 5 anos antes do ajuizamento da ação, da impetração do mandado de segurança, que aconteceu em 2 de junho de 2023, ou seja, vai voltar até meados de 2018, e também durante todo o trâmite da ação.
que vai terminar, ainda não terminou, tá? Já transitou em julgado, vai ainda ser arquivado. Então, todo esse período, quase 8 anos, a gente vai ter aí a possibilidade de reaver esses tributos pagos indevidamente. Claro que há um procedimento que deve ser observado para a compensação administrativa, que é justamente regulamentado pela Receita Federal, onde vai se exigir certidão de trânsito em julgado, vai se exigir a própria decisão que transitou em julgado, uma certidão de inteiro teor, enfim, tudo isso está bem detalhado na regulamentação, na instrução normativa da Receita Federal, que é de conhecimento de todo contador, o que, mais uma vez, reforça a importância desse diálogo entre o empresário e o seu contador. Ou seja, além de parar de pagar daqui para frente, o empresário ainda pode recuperar um valor relevante graças a essa iniciativa da Brasel, certo? Certíssimo. Claro que ele precisa, juntamente com o seu contador, fazer um levantamento documental, né, buscar todos os comprovantes, né, de faturamento, né, os cupons fiscais, também as folhas de pagamento para demonstrar de maneira cabal que essas gorjetas estavam contempladas na remuneração do colaborador, para comprovar o repasse integral, e também fazer uma memória de cálculo de quanto seria o montante a ser recuperado nesse período pretérito, inclusive com a atualização da taxa Selic, ok? Mas feito isso, com certeza é possível fazer essa recuperação seguindo os trâmites que eu já mencionei da Instrução Normativa da Receita Federal para compensação administrativa. Ah, mas eu estou sem pagar tributos, eu posso pedir a restituição? Essa é uma questão bastante interessante, porque para pedir uma restituição em dinheiro, o STF recentemente deu uma decisão polêmica de que isso só poderia ser feito através de uma ação judicial e através de precatório. Tramitada essa ação judicial de recuperação de indébito tributário, aí teria uma fila de precatório para receber esse valor em dinheiro, mas para fazer a recuperação através de compensação, não há necessidade de entrar em juízo para pedir essa restituição, ok? Entendi. E doutor, como a gente acabou de falar sobre essa recuperação de dinheiro, né? Uma dúvida muito comum é que mandado de segurança não pode reaver valores do passado. Verdade, Stacy, é uma dúvida comum e procede. Porém, no caso da Brasel, a gente impetrou um mandado de segurança coletivo para garantir um direito. Então não tem valor patrimonial concreto envolvido nessa ação. É apenas para garantir o direito dos associados de pararem de pagar um imposto indevido e de recuperarem esse valor indevido por meio de compensação administrativa. Então, esse mandado de segurança não tem o valor patrimonial. E na prática, o que isso muda para o empresário? Vamos imaginar que ele opte por fazer a compensação administrativa. Então ele vai apurar um crédito, esse crédito vai ser habilitado e a partir do momento que a Receita Federal habilitar o crédito, né, deferir o pedido de habilitação, ele vai ter um estoque de crédito que ele vai poder amortizar mês a mês de acordo com os vencimentos dos tributos que ele teria que pagar. Ou seja, ele teria que ter um desembolso de caixa para pagar um DARF ou um DAS, conforme o caso. Ele não vai precisar gastar esse dinheiro porque ele tem moeda crédito. Então ele vai abatendo daquele montante total que ele apurou e que foi habilitado pela Receita Federal para poder utilizar no pagamento desse tributo. E o dinheiro que ele pagaria, que ele desembolsaria, ele vai poder utilizar para modernizar o estabelecimento, para expandir a rede, eventualmente para pagar uma dívida pretérita ou até mesmo para distribuir lucro, se for o caso, ok? Ótimo. Vale ressaltar que se a via eleita for a compensação administrativa, o prazo para o contribuinte pleitear a compensação são 5 anos a partir da data do trânsito em julgado, que aconteceu no dia 9 de abril deste ano. Ou seja, ele terá até 9 de abril, ou melhor, 8 de abril de 2031 para compensar esse crédito.
Então fica o recado. Essa é só mais uma vitória concreta da Abrazel para os associados no Rio de Janeiro. E se você ainda não é associado, esse é um exemplo claro do trabalho que a Abrazel desenvolve para o setor de alimentação fora do lar, né, doutor? E vem muito mais por aí. Fiquem ligados. E para maiores informações, fale com a nossa equipe através do contato direcionado aqui abaixo, siga as nossas redes sociais e acompanhe os nossos canais de comunicação oficiais. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e por trazer as boas novas para os nossos associados. É uma honra para mim, Stacy, que se eu puder, continuarei lutando junto com a Abrazel para conquistar mais vitórias para os associados. Seguimos juntos, representando e fortalecendo o setor de alimentação fora do lar.